Olá, e aí, tudo bem? Aqui é André Belfort e hoje estou com uma novidade muito legal, muito interessante. Eu vou começar hoje uma série, mas uma série muito especial. É uma série de vídeos onde eu vou começar a trazer as verdadeiras influências que eu tive de autores como Tchaver, por exemplo, nos Segredos de uma Mente Milionária. Quais foram as sacadas que eu aprendi nesse livro e em tantos outros livros e passei a aplicar na gestão estratégica de pequenos negócios. De fato, quando a gente fala de gestão financeira de empresas de pequeno e médio porte, eu já te digo, sem gestão financeira não dá, sem uma estratégia financeira não dá. Esse é o básico, básico, é o começo de tudo. Porque sem a compreensão da base, sem a compreensão do mínimo, você fica dando volta. E eu quero começar nesse nosso vídeo de hoje pedindo a você para que você possa se inscrever aqui no nosso canal, para que você possa deixar aqui o seu like, apertar o sininho e mais, deixa aqui o seu comentário de qual livro você gostaria que eu pudesse estar trazendo aqui alguns insights para você, e principalmente numa sequência que a gente vai trazer aqui agora, beleza? Então aperta os cintos aí. Bom, quero começar dizendo de novo que sem gestão financeira não dá nem para começar. E Tchaver, ele traz muitos conceitos. E esse nosso primeiro bate-papo dessa série, ele vai ser um geralzão. Depois você vai descobrir que essa série ela implica em pegar capítulos por capítulos de cada livro, pegando os principais pontos e trazendo os insights para uma aplicação prática no dia a dia das empresas de pequeno e médio porte. Mas André, por que você ressalta tanto empresas de pequeno e médio porte? Porque o pequeno empresário, ele tem uma peculiaridade, ele tem uma particularidade que é só dele. Normalmente é alguém que não tem tempo, é alguém que não estudou, é alguém que não tem estrutura, é alguém que tem a sua empresa sem estar organizada em processos, e é alguém que precisa de uma base e precisa de um auxílio para poder sair desse ciclo. E o Tchaver, em Os Segredos de uma Mente Milionária, ele vai trazer o que a gente chama de modelo interno. Tá? Ele vai dizer que a gestão financeira ela tem a ver com o seu modelo financeiro. Você internaliza uma forma de pensar, uma forma de agir através das primeiras experiências que você tem lá na sua infância. Ele chama isso de um condicionamento. Ah, André, que isso? Você está louco? Hoje eu sou adulto, tenho 40 anos, tenho 35 anos, administro empresa, administro negócios e tomo decisões. Só que ele começa a desvendar isso, dizendo que as suas principais decisões que você toma na sua vida hoje não tem a ver com a racionalidade. Porque se fosse assim, pessoal, como é que faz para emagrecer? É só fechar a boca e emagrece. Como é que faz para conseguir passar no concurso público? Cara, é só tu estudar que tu passa. Não há uma lógica. A nossa emoção ela não é lógica. E você vai descobrir que há muito da emoção em cada decisão que nós tomamos, principalmente quando nós estamos falando sobre dinheiro, que tem a ver com a gestão financeira, tem a ver com as crenças que nós desenvolvemos na infância. Então vamos lá, me permita aprofundar isso com você. Olha só, deixa eu te trazer alguns apontamentos. Essa questão, esse ponto que a gente fala, desse modelo financeiro do dinheiro, ele diz, o Tchaver no livro dele ele vai dizer o tempo todo que Os Segredos de uma Mente Milionária. Uma mente milionária, ela é programada, estruturada de forma muito diferente das mentes comuns. Uma mente milionária, ela tem uma programação, ela tem uma intenção na sua forma de ser muito diferente das mentes comuns. Então, ou você pensa de uma forma milionária, ou você pensa como mais de 80% das pessoas. As duas coisas não se confundem muito. Mas André, você está falando de gestão financeira de negócio, mas você está falando de mente milionária, cara? O que tem uma coisa a ver com a outra? Tchaver vai dizer o seguinte, o que nós conseguimos perceber, a falta de dinheiro, a dificuldade financeira, ou aquele gestor que sempre monta o negócio e sempre quebra, ele começa, vai muito bem, depois ele quebra, começa, vai muito bem, ele quebra. Isso tudo que nós podemos perceber aqui, nesse campo que é externo, toda essa matéria, né, a mesa, o computador, a taça, tudo isso aqui é uma materialização do mundo interno, do nosso interior. E aí, é lindo perceber isso. É lindo perceber que, de fato, não existe só esse mundo material que a gente vê. E Tchaver vai dizer que as coisas de mais importantes são as coisas que nós não podemos ver. É aquilo que é ocultado de nós. Por exemplo, a eletricidade. Há quem duvide que a eletricidade existe ou não. Mas é só você apertar um botão que você acende a luz, apaga a luz. Agora aqui, por exemplo, é necessário que haja luz para que você assista o que você está assistindo agora.
Há quem duvide sobre a existência do ar. Para aí, para a respiração para você ver. Então, ele vai dizer que, assim como a lei da natureza nos ensina, é que os frutos, isso que está aqui em cima, isso que aparece, quem determina são as raízes. Aqui na minha empresa eu digo assim, ó, jaqueira não dá manga, vaca não voa. É literalmente isso, mas você olha para o pé de cajé e fala, por que não dá manga? Você olha para uma mente que não é milionário, o cara que não está programado para o sucesso financeiro e se pergunta, mas por que de novo? O cara está sempre quebrando, sempre quebrando, sempre quebrando. E é um ciclo. Você percebe que os anos se passaram e ano após ano os seus resultados são muito parecidos. Quando você ganha dinheiro, né? E aí ele traz, eu gosto muito do exemplo que ele traz, e muita gente agora vem reproduzindo esse exemplo que ele dá, dizendo, olha para os milionários da Mega Sena, os milionários do Big Brother e tudo mais. A maioria deles estão aqui vivendo uma vida ganhando 10, ou ganhando 1.000, 2.000 reais por mês, o cara vai lá e ganha uma fortuna. Buf, milhões. Com o passar do tempo, em um lapso temporal, aquela fortuna retorna ao seu status quo, retorna ao seu momento vestibular. Por quê? Porque a minha mente, a minha estrutura financeira está moldada para administrar essa quantidade de valor. E é diferente, por exemplo, quando acontece algo como Donald Trump, que ele foi lá, perdeu tudo. Esse livro foi escrito antes dele ser eleito, tá? Então, só para você entender, ele lá atrás, ele perdeu tudo, ele faliu. Ele olhava para o mendigo e dizia, esse mendigo é muito mais rico que eu, porque ele tinha muito menos milhões de dólares na conta. Só que em menos de 2 anos, além de recuperar toda a sua fortuna, se tornou-se ainda mais milionário. O que isso quer dizer, André? É o modelo financeiro de dinheiro. E o Tchavé, ele vai denunciar para a gente que o nosso modelo financeiro de dinheiro, ele funciona como uma espécie de termostato. O que é termostato, André? Palavra difícil? Não. Termostato, imagina o teu ar-condicionado aí. Você bota ali na temperatura 20 graus e aí ele começa a funcionar. Quando ele atinge 20 graus, puf, ele desarma. Então, quando a coisa começa a aquecer aí no teu escritório, ou melhor, dentro da tua sala ou na tua loja, quando começa a ficar acima de 20 graus, ele arma de novo. Ou seja, aquele termostato está programado para manter aquela linearidade de temperatura, aquela harmonia da temperatura em 22 graus. Assim é o termostato do dinheiro, assim é o seu modelo financeiro. Tem pessoas que aprenderam a administrar em milhões. Então não interessa, os programas serão de milhões, as operações serão milionárias, os recursos, as estratégias todas serão milionárias. E tem pessoas que aprenderam a administrar um cheque especial. Ou então não importa qual o valor, qual o tipo de negócio, ele sempre vai estar lá, sempre vai estar no cheque especial. E é legal quando ele diz o seguinte, em menos de 5 minutos, conversando com você, eu consigo determinar, prever a sua vida financeira para os próximos 50 anos. E eu fui psicólogo durante muito tempo, psicólogo clínico, e é impressionante como os nossos modelos, os nossos padrões se repetem. As pessoas se repetem. Pensa você agora quando você acordou hoje. O que você fez? Pensa, quando você foi escovar o dente, percebe que é um ritual? Percebe que você bota a escova sempre no mesmo lugar? Você começa escovando o dente ou começa lavando o rosto? Quando você acorda, você bota direto pelo chão ou procura logo um chinelo? E perceba não só o seu comportamento, mas perceba com quem dorme perto de você. Percebe que as pessoas se repetem. Quando você vai começar a dirigir, percebe que primeiro você liga o carro ou primeiro você bota o cinto? É sempre a mesma coisa. O nosso subconsciente, ele é programado de forma automática para fazer coisas que nós não pensamos. E quando você não pensa no dinheiro e age no automático, você tende a reproduzir o modelo financeiro do dinheiro da sua família. O modelo financeiro do dinheiro que muitas vezes não dá certo. E aí é necessário trazer um novo condicionamento. Por isso eu quero trazer para você uma informação que pode mudar a sua vida nesse momento. E eu quero muito que isso possa te ajudar a pensar e começar a transformar a sua forma de pensar sobre o dinheiro. Pensa o seguinte, como é que essas crenças se moldam, elas se estruturam dentro de você? Deixa eu te explicar como é que é formado aqui a nossa estrutura. Dentro da psicologia clínica, existem milhões de versões. Você vai ter a psicanálise, a esquizoanálise, você vai ter Foucault, Freud, Barenblitz, você vai ter a psicologia cognitiva, você vai ter a psicologia humanista, você vai ter uma série de teorias que explicam a mente humana de várias maneiras diferentes. Mas tem uma coisa que todas elas comungam da mesma forma, todas elas caminham na mesma direção. É que quando é que é determinado o núcleo da sua personalidade?
todas sabem e todas concordam que são dos primeiros anos da infância que você determina as suas principais crenças, a função do seu eu. E ali, aquela crença inicial feita na sua infância vai determinar a maioria das coisas e das escolhas que você vai fazer na sua vida. É claro que também temos alguns eventos chaves que acontecem que mudam completamente a nossa vida, e temos também a programação. O fato é que eu quero dizer para vocês que na minha vida eu comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem, e eu não sabia. Eu percebi que com 20 anos, 21 anos, eu ganhava dinheiro e precisava gastar logo. Nem gastar com besteira, mas eu precisava logo reinvestir no negócio, reinvestir em qualquer outra coisa, mas de certa forma eu sempre dava um jeito de me livrar do dinheiro. E quando eu li esse livro, eu precisei entender por que eu estou programado para me desfazer do dinheiro. Por que eu estou programado para não ter o dinheiro na minha mão? E aí eu fui lembrar lá na minha infância. O que acontece? Eu vendia bananada, né? Eu sei que parece brincadeira essa história, mas eu vendia bananada a 10 centavos. E quando sobrava algumas bananadas, eu levava para dentro da minha casa. E eu tinha irmãos mais novos. O que acontece quando você chega numa casa com algumas dificuldades, é claro, e tem um docinho ali, tem uma bananadinha ali, tem umas moedinhas ali dando sopa? É óbvio. O que as crianças faziam? Comiam as minhas bananadas. E quando eles comiam as minhas bananadas, ou aquele R$1, R$2 sumiam, eu enlouquecia. Então começava uma discussão louca dentro da casa, minha vida virava um inferno, eu saía na porrada com meus irmãos, minha mãe brigava, era uma loucura. Então, a minha primeira impressão do dinheiro é que ter dinheiro causa briga. Ter dinheiro causa desavenças. E eu fui crescendo, já na vida adulta, eu já era psicólogo, já tinha empresa, fazia tudo, mas eu sempre dava um jeito de me livrar do dinheiro. O dinheiro entrava e falava, preciso de ajudar alguém, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer uma obra. Então, eu fui construindo coisas, fazendo coisas, mas sempre precisando me livrar do dinheiro. E olha que loucura! Até que um dia eu olhei para mim e falei, para, seu lindo, vem cá, deixa eu falar uma coisa com você. Para, você não precisa. Então, a técnica que ele ensina nesse livro é linda, que ele diz agora assim, ó, obrigado pela informação, mas eu vou continuar aqui na minha meta. O teu corpo ele vai te dar informação, se livra desse dinheiro, isso vai ser problema. E aí as crenças que nós temos, né, o dinheiro é o mal de toda a humanidade, os ricos que têm dinheiro porque exploram as pessoas, uma série de mentiras que vão sendo incutidas, vão sendo implantadas no nosso subconsciente e fazendo com que nós sejamos moldados a administrar de forma equivocada o nosso patrimônio, a nossa vida financeira. Esse é um pouco da minha história, mas só você sabe qual é a tua história, só você sabe como se moldaram aí as suas crenças que se desenvolvem em pensamentos e te trazem sentimentos e fazem com que você se comporte com relação ao dinheiro. E é disso que esse livro fala, e é disso que essa série vai falar. Então, espero muito que você possa estar comigo aqui nos próximos vídeos dessa série e que isso já possa estar despertando você para algo tão poderoso como a sua vida mental que se desenvolve na sua vida financeira. Não esquece aqui de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Adorei falar desse tema com você, coração aqui pulsando disso, porque de fato esse livro, esse conteúdo mudou a minha vida e espero que isso possa fazer o mesmo por você. Valeu!